a obra de Frederick Winslow Taylor, ou seja, a obra daquele que é considerado o pai da administração científica. Vamos lá então. A obra de Frederick Taylor, ou seja, quem foi Frederick Taylor, né? Frederick Taylor foi um dos expoentes do que eles chamam de Escola da Administração Científica. Desenvolvida nos Estados Unidos com base nos trabalhos de Taylor, era formado por engenheiros como o próprio Frederick Winslow Taylor, Henry Lawrence Gantt, Frank Bunker Gilbert e Harrington Emerson, além do próprio Henry Ford, olha só. A preocupação era aumentar a produtividade. Então, a escola científica de administração tinha como preocupação o aumento da produtividade da empresa por meio do aumento da eficiência no nível operacional, no nível dos operários, na base da pirâmide. Daí a ênfase na análise e na divisão do trabalho do operário, pois as tarefas do cargo e do ocupante constituem a unidade fundamental da organização. Assim, a abordagem da administração científica é de baixo para cima, do operário para o supervisor e gerente e das partes operárias e seus cargos para o todo, a organização empresarial. Então vamos à obra de Taylor, que é apenas um parágrafo, então este vídeo aqui será bem curto. Frederick Winslow Taylor, 1956-1915, então século XIX, século XX, né? Nasceu na Filadélfia, nos Estados Unidos. Antes de continuar a história dele, preciso mostrar que o livro-texto base que estou utilizando aqui no canal, que está me auxiliando, me ajudando na construção desta playlist sobre Teoria Geral da Administração, é o livro do professor Hidalberto Chiavenato. Uma playlist que eu gravo aqui no canal toda segunda-feira. As playlists de administração de empresas aqui no canal são as seguintes: Teoria Geral da Administração, Administração Estratégica, Administração de Recursos Humanos, Administração da Produção, Administração de Marketing e Administração Financeira. Voltando ao assunto então, a obra de Taylor. Frederick Winslow Taylor, 1856-1915, nasceu na Filadélfia, nos Estados Unidos. Veio de uma família Quaker, que é uma vertente do protestantismo. Foi educado sobre princípios rígidos e forte mentalidade de disciplina, devoção ao trabalho e poupança. Iniciou sua carreira como operário na Middlevale Steel, passando a capataz e contramestre até chegar a engenheiro, quando se formou pelo Stevens Institute. Na época, vigorava o sistema de pagamento por peça ou por tarefa. Os patrões procuravam ganhar o máximo na hora de fixar o preço da tarefa, enquanto os operários reduziam o ritmo de produção para contrabalancear o pagamento por peça determinado pelos patrões. Isso levou Taylor a estudar o problema de produção para tentar uma solução que atendesse tanto a patrões como a empregados. Então veja que Taylor foi motivado a partir... Bom, primeiro aqui ele menciona sobre a criação dele religiosa, né, Quaker, com uma extrema devoção ao trabalho e poupança, muito disciplinado e bastante rígido. Mas o que de fato levou ele a pensar sobre essa situação da relação patrão-empregado é que nesse momento aqui se pagava então, o pagamento era feito por peça, por tarefa. Aí ficava nesse jogo de forças, né? Porque o patrão paga por peça, o máximo de peça produzida, paga por peça ou tarefa. Então ele procurava ganhar o máximo na hora de fixar o preço da tarefa, enquanto os operários reduziam o ritmo de produção, né, para contrabalancear o pagamento por peça determinado pelos patrões. Ficava nesse jogo nesse cabo de guerra, né? Então Taylor se preocupou e buscou então estudar esse problema da produção para tentar encontrar uma solução que atendesse tanto os patrões como os empregados. Basicamente é isso. Então no próximo vídeo quero tratar sobre o primeiro período de Taylor. Ele teve 2 períodos, basicamente, o primeiro e o segundo período, e vamos ver o que foi esse primeiro período. Lembrando, Frederick Taylor, conhecido como o pai da administração científica, que se preocupava em aumentar a produtividade dos empregados na base da pirâmide, então de baixo para cima, lá no final do século XIX e início do século XX. Toda segunda-feira, um vídeo sobre teoria geral da administração, e eu fico por aqui. No vídeo passado eu fiz uma introdução à administração científica. No próximo, então, primeiro período de Taylor. Valeu!